Falávamos ontem aqui no nosso programa, a empresa aprovou um pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, de 261 milhões de reais. Foi o senhor que me ensinou a olhar para esse banco. Lembro que quando a gente falou ABC Brasil pela primeira vez, o que ficou guardado na minha cabeça é que o senhor falou assim, ele empresta dinheiro geralmente para CNPJ, mais do que para CPF. E isso é uma boa notícia, é uma boa estratégia para fazer empréstimo. Quero saber se o senhor continua gostando da tese. ABC Brasil, professor. Bem, eu te fiz lembrar dele um pouco, então dá para esquecer por alguns meses, o resultado não veio tão bom. O banco professor, anda bastante pressionado, principalmente com... dizem a maioria dos bancos que é resultado da adoção da 4966. O Banco do Brasil disse que o resultado foi muito impactado por isso. O Banco ABC também, de um trimestre do quarto TRI para o primeiro, ele também apresentou uma queda bem relevante em algumas linhas de resultado. Por exemplo, a margem com clientes, o crédito que ele ganhava de clientes caiu, o dinheiro que ele aplicava a mercado também caiu, mesmo com taxas de juros avançando. Então, pode ser um reflexo mais negativo também da operação em geral. No setor financeiro, como eu disse, eles estão captando a custos elevados. Então, apesar de muita gente achar que Selic alta faz bem para banco, não é bem assim, só se o banco conseguir repassar. No caso de crédito para empresas, é difícil o banco conseguir repassar taxas de juros tão altas, porque é muito concorrido. A inadimplência é pequena nas empresas, todo mundo quer emprestar para empresas, porque elas normalmente pagam, apesar de a gente estar com um recorde de falências de empresas nesses últimos meses. Mas a carteira do banco é boa, no entanto, eles não estão conseguindo gerar resultados tão bons quanto no ano anterior, principalmente por questão de subida de taxa de juros e um desaquecimento do mercado. Ô professor, no início da sua fala sobre o Banco ABC Brasil, o senhor citou um número, acho que era 49166, eu tentei pegar aqui, não consegui anotar. 4966. O que é isso, professor? É uma nova forma de contabilização de receitas e despesas para bancos. Por exemplo, os bancos têm um padrão de contabilização da PDD. Na norma anterior, com 180 dias, você provisionava 100% da 180 dias de atraso. Você provisionava 100% de um cliente. O cliente atrasou 180 dias, aquela provisão vai aumentando até que o valor da carteira dele chega a zero. Na 4966, agora o cliente ele só vai ser totalmente provisionado, considerado como despesa de provisão para devedores duvidosos, quando ele completar quase 2 anos. Só que nos primeiros dias de atraso, aumenta muito a despesa que é gerada nessa provisão. Na norma anterior, a gente tinha, eu não lembro de cabeça, mas até uns 90 dias, provisionava 10% a 30%. Nessa nova norma, dependendo do contrato, provisiona até 50%. Então, para aqueles bancos que têm atrasos pequenos, até 90 dias, que vai aumentando esses atrasos na carteira, eles começaram a provisionar muito mais. Então, aquela despesa com a perda que ele espera no crédito aumentou bastante e reduziu o resultado. Também tem questão de taxa de juros, como é que ele apropria o resultado dos juros. Se o cliente, na norma anterior, se o cliente ficava até 60 dias sem pagar, ele apropriava o quanto crescia o empréstimo pela taxa de juros. Nessa nova norma, aumentou para 90 dias. Então, o cliente pode estar com 90 dias de atraso, ainda está aumentando os juros na carteira e gerando resultado para o banco. A partir do dia 91, não aumenta mais. Tem várias outras modificações um pouco mais técnicas quanto a essa norma, mas para alguns bancos o efeito é positivo, para outros o efeito é negativo, dependendo do comportamento da sua carteira de crédito. Professor, eu estou aqui no site do Banco Central, resolução CMN, número 4966, 4.966. A resolução é de novembro de 2021. É a esse texto que o senhor faz referência, correto, professor? Isso, exato. Tem até outra norma que explica melhor, que é a 352. Pode colocar aí, Banco Central 352, que ela tem umas tabelas, é quase a repetição da 4966, mas ela é mais informativa. Deixa eu colocar aqui agora então, professor. Banco Central, norma 352.
O professor, então, para o Banco ABC Brasil, essa norma, segundo a própria empresa, foi ruim. O Banco do Brasil, não o ABC Brasil, o Banco do Brasil também justificou o seu resultado bem pior do que o mercado esperava, também em decorrência dessa normativa, professor? Exatamente. Digamos que a norma está sendo culpada por qualquer resultado ruim dos bancos agora. É difícil de verificar quanto é da norma e quanto deterioração do ambiente de negócios do banco. Teria que ser alguma resposta mais analítica e da auditoria. Acho que apenas a maior parte das auditorias consegue dizer o que foi reflexo da norma e o que foi reflexo do ambiente de negócios pior, porque você teria que comparar o resultado nas duas normas. Nessa norma aí pode ir para o final. Lá para o final, professor? Vamos lá. Isso, pode baixar tudo aí. Pode puxar com o mouse, que vai demorar. Pois é, meu. Eu tava lendo. É isso aqui, né, professor? Olha essa tabelinha. Tem esses 5 tipos de carteira. Tá. E você vai ter para os atrasos. Antes, para 15 dias de atraso, você provisionava 5% do contrato. Isso era 0,5%. Isso era considerado como despesa. Agora, se a carteira for C5, que é a maioria das carteiras pessoa física, você provisiona 1,90%. Antes era 0,5%. Isso, para esse piso. De 15 a 30, eu acho que era 1%. Agora está em 7,5% nesse C5. E por aí vai. Então aqui a gente está falando é o seguinte, investidor, para você que está chegando agora. Professor Carlos André, especialista no setor financeiro, está contando para a gente sobre algumas normas que, segundo companhias do segmento, ABC Brasil, o próprio Banco do Brasil, foram normas que impactaram os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Você pode acreditar nas empresas, você pode dizer truco, duvido. Então o que o professor está falando aqui é o seguinte: a empresa tem um cliente, e a gente está falando dessa questão C5, que está no canto direito da sua tela. C5, estamos falando aqui, portanto, certo, professor? Clientes, pessoa física. Isso, a maioria é cliente pessoa física. E aí é o seguinte, mudou o percentual de provisionamento que o banco precisa fazer a partir do momento em que o cliente não paga o banco. Então vamos lá, você pegou um empréstimo no banco, qualquer banco, você começou a atrasar. O atraso foi de 2 semanas, né? De 0 dia, tá? É um cliente adimplente, paga certinho. Aí você vira inadimplente. Você começa a atrasar, atrasou até 14 dias. Quanto que o banco tem que provisionar? 1,9% do valor que ele te emprestou. Aí você continua atrasando, de 15 a 30 dias. Subiu para 7,5% o provisionamento. Antes era 1%, antes dessa nova norma. E por aí vai, de 31 a 60 dias, de 61 a 90 dias. Puxa, aí foi para 38%, hein, professor? Eu pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Aí é ferro, hein, professor? Aí todo mundo vai provisionando, ninguém solta a mão de ninguém, hein, não, professor? Mas aí não atrasa, não é? Nesse caso, pega de um banco para pagar no outro. Só o primeiro que se ferra, né? Isso, exato. O que ficar por último na fila.